contexto da cidade, mas também, sobretudo, em espaços de história e memória de práticas de tradição africana, afro-indígena, ao chegar a pedir licença e reverenciar os mais antigos, reverenciar a ancestralidade do lugar, e assim eu faço. Embora essa coisa do doutor, minha experiência, a qual eu aqui trago para refletir, vem desse lugar. Eu quero que, em meu nome, Cláudio Orlando, mas eu tenho um outro nome de iniciação, que é Bingoré, aquele que colhe o que planta. E é desde esse lugar em que eu realizo uma pesquisa que é Culturas e Linguagem da Ancestralidade, uma pesquisa, então, que eu venho fazendo, e a provocação e a reflexão dessa mesa é sobre a pergunta. Certamente a pergunta, as crianças aprendem desde cedo na escola a formular perguntas. Aprendem também em contextos sociais, culturais, a formular perguntas. A questão é que perguntas são, porque as perguntas não são inocentes. Eu conto aqui uma experiência desde esse lugar onde eu tenho vivenciado também meu processo de construção de referências identitárias, em que tem um espaço de terreiro, em que mais de 100 anos as referências, as festas eram feitas, e tinha um momento em que, depois do xirê, era oferecido a comida, né? No caso, o orixá, o omalá. E alguém diz assim: por que não organiza uma fila para servir? Aí foi preciso alguém dizer assim: porque isso funciona há mais de 100 anos e nunca teve fila, e todo mundo participou, todo mundo comeu. Pode ser um exemplo muito simples do que eu estou falando, mas eu estou falando assim, por que esse tema da pergunta traz para nós nessa roda uma reflexão? Como é que esse contato intercultural, por meio da pergunta, ela se estabelece uma condição que não é uma condição confortável? Quando eu falo confortável, eu estou falando do ponto de vista do respeito, da alteridade, da compreensão do outro como construção identitária, né? Então, nós estamos falando de por que a escola e por que a educação elege um currículo, elege uma formação que não contempla cultura de matriz africana, cultura indígena, da escola brasileira. Porque foram passados mais de 500 anos para se instituir uma lei, 11.645, para obrigar que a escola incluísse a história e cultura indígena e africana no currículo da escola, né? Então, nós estamos falando aí da necessidade de refletirmos sobre essas perguntas, porque por meio dessas perguntas nós podemos estar reproduzindo uma cosmovisão, uma lógica, uma racionalidade que não respeita necessariamente aquele outro, que é uma expressão de uma cultura da diversidade. Isso a gente aprende nesses espaços, né, de aldeia, isso a gente aprende em espaços de terreiro, espaços de tradição, onde a experiência, a vivência é muito para todos os fins práticos, para as questões que se apresentam ali no cotidiano e na vida, e não uma lógica de representação da realidade que distancia o sujeito da realidade, ele torna sem condição, inclusive, de ser sujeito cultural. Então, nós estamos falando aí, o que está em disputa hoje, nesse momento político e também da educação no Brasil, é uma escola que tenta afastar cada vez mais as crianças, os jovens, os adultos, por meio de uma racionalidade que lhe distancia da condição de interferir na sua vida, no cotidiano, no seu espaço comunitário, na sua condição de sujeito cultural. Então, é uma escola esvaziada de sentido cultural, que faz com que saiamos dessa escola fazendo perguntas totalmente desconectadas do que são as nossas conexões fundamentais e principais. Então, essa reflexão é: quais são as nossas conexões matriciais, quais são as nossas conexões fundamentais, não é, nessa relação
que a educação cumpre um papel na colaboração com a cultura. Então, eu acho que essa é uma questão central para a gente refletir, porque se opta por fazer uma escola em que o que se elege como conhecimento não são as experiências culturais que nos constituem, mas sim matrizes outras, né, de uma outra visão, portanto, hoje muito criticado, que representa todo esse debate da perspectiva eurocêntrica, e um processo hoje de decolonização do nosso pensamento, decolonização da nossa educação. Então é um diálogo, acho que muito pertinente, né, entre o que a própria aldeia multiétnica nos propõe, ampliando essa perspectiva da condição multiétnica, pensando assim como a cosmovisão africana, né, dialoga com experiências muito próximas, e como daí pode a minha esperança de afirmarmos um Brasil diferente, em que a educação, inclusive, possa aí, de fato, ser uma educação que fale do nosso pertencimento, da nossa identidade, né? Então, é essa um pouco a reflexão que eu queria colocar na roda, para rodar. Eu sou professor lá nessa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, não sei se alguns conhecem, mas é um lugar em que a própria dinâmica da cidade, das cidades, da comunidade, é de uma experiência muito multiétnica, né? É permanente isso. Então, essas cidades da Cachoeira, Santa Maria da Purificação, né? São Félix. Então, eu agradeço muito essa possibilidade do diálogo, e estamos aqui juntos, né?